e você vai contar para nós hoje, né, o seu testemunho de superação, né, aquilo que você viveu, né, que a sua história, né, Márcia, a sua história é uma história, assim, que Deus está te usando muito, né, na psicanálise, né, como mulher, como serva. Então, assim, a sua história é uma história que tem causado aí, né, impactado vidas através daquilo que Deus te chamou. Então, tipo assim, desde quando eu conheci a sua história, eu conheci através da... Você fez uma live uma vez, né, a pastora Ângela te chamou, e eu também conheci você também nas aulas, né, do Nutrô. Você deu uma aula sobre traumas religiosos, né? Trauma religioso. Então, assim, eu me identifiquei bastante com a sua história, e então eu vou deixar você se apresentar, né? E começar a contar aí aquilo que Deus fez na sua vida, né? Quem era a Márcia antes para a Márcia de agora, né? Certo. Só corrige se eu estou falando certinho. É Irema mesmo seu nome, não é isso? A pronúncia. É Iremar. 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 A minha dúvida Isso, era essa. isso. Então, tá certo. Então, deixa eu me apresentar. Eu sou Márcia Martins, psicanalista clínica, com especialização em sexualidade e transtorno de personalidade. E me sinto honrada, Iremar, por estar aqui, por ter sido escolhido por você para a gente falar um pouquinho hoje, que você me convidou para a gente estar falando um pouquinho sobre o trauma religioso. E é um assunto que aborda muita gente e é um assunto muito importante para se falar. E eu vivi realmente nesse contexto do trauma religioso, mas entendemos para a gente poder começar a falar um pouquinho sobre o trauma religioso, nós precisamos entender o que é essa questão do trauma religioso. Sei que muitas pessoas conhecem, mas algumas pessoas que possam vir estar vendo aqui depois dessa live, pode ser que não sabem o que significa o trauma religioso. E o trauma religioso, ele significa o quê? É um transtorno de ansiedade compulsivo, envolvendo tudo aquilo que eu vivi. É basicamente aquilo que as pessoas tentam colocar sobre um jugo pesado em cima das suas costas. Então, eu até separei certinho o que é aqui. Então, Marlene Vini, ela cunhou esse termo trauma religioso para poder classificar os sintomas de pacientes que ela tinha. Ela é uma psicóloga americana, que esses pacientes chegavam para ela sofrendo transtornos mentais em decorrência de alguma lavagem cerebral que eles tinham sido feito para eles dentro de uma igreja, dentro de um religioso. Ou seja, aí as pessoas chegavam para ela em questão de ansiedade, em questão de depressão. E muitas das vezes essas pessoas, por estar vivendo a questão do trauma religioso, dentro das próprias igrejas, eram expulsos demônios por conta de ansiedade, depressão, não era considerado como se fosse cristão, só tinha depressão quem não era de Deus ou quem estava endemoniado. Desculpa. E basicamente foi isso que eu vivi na minha vida. Eu cresci num lar não funcional, totalmente disfuncional. Os meus pais não eram cristãos, mas não eram cristãos evangélicos, mas eles eram cristãos católicos. E entendendo também que o trauma religioso ele é vivido não somente no âmbito religioso evangélico. Ele pode ser vivido em qualquer âmbito religioso. E como os meus pais, eles eram do cristianismo, mas do catolicismo, eles eram cristãos católicos, a igreja da minha mãe também ela era muito rígida, Irema, bem rígida. Era aquele catolicismo e as missas eram até celebradas em romano na época. Eu lembro que eu ia com a minha mãe pequena para a igreja, eu sentava lá, mas eu não entendia nada que estava sendo falado. Mas lá também tinha uma regra. As roupas lá também eram denominadas, era só saia para baixo do joelho, as blusas tinham que ser compridas, mas cabelo não. Cabelo lá eles poderiam cortar. Tinha essa diferença do religioso cristão. E eu me lembro que teve uma época que depois que eu fui entender o que era trauma religioso, que eu fiz lá, eu batizei, eu crismei, eu fiz tudo lá na igreja católica. E a minha irmã mais velha foi casar. Nessa época, eu tinha o quê? 9,
10 anos, Irana. Uma criança. Uma criança. E como a gente era bem humilde, a gente tinha uma situação bem humilde, então eu fui no casamento da minha irmã com um vestido emprestado dela. Porque apesar dela ser mais velha, eu sempre fui muito alta. Então eu sou a mais alta da minha família, das minhas irmãs, eu sou a mais alta. Então eu com 12 anos eu já tinha o tamanho da minha irmã que ia casar. Peguei esse vestido dela, porém eu não tinha corpo nenhum, porque eu sempre fui muito magra. E esse vestido dela, Helena, tinha um lascado na frente, em cima do joelho. Não estava acima do joelho, estava em cima do joelho. E eu não pude assistir o casamento da minha irmã. Não me deixaram entrar dentro da igreja. Então eu fiquei no casamento todinho da minha irmã, do lado de fora da igreja. Mas para mim, eu era criança, eu não entendia muito bem aquilo, eu fui entender depois. E desde aquela época, eu tinha muito medo de Deus. Por quê? Porque Deus era aquele que punia por tudo. Coisa muito errada que nós fazemos, às vezes, erroneamente com os nossos filhos. Olha, não faz isso que o Papai do Céu não gosta. Não faz isso que o Papai do Céu não sei o quê. E Papai do Céu não sei o quê. Faz criar um medo muito grande dessa criança em Deus. E a minha avó, um peso. A minha avó, ela era rezadeira. Ela era de lá e ela rezava as pessoas. E eu me lembro muito bem disso. Então, eu lembro que as sextas-feiras, então, na casa da minha avó, lotava de gente. E era todos os dias. E eles queriam muito, na época, e eu acho que isso aqui eu nunca nem contei, a minha mãe tinha vontade que eu fosse chamada das Filhas de Maria, que ela queria que eu fosse para lá. E era aquela luta constante, porque eu não queria aquilo para mim. Então, quando as madres chegavam na casa da minha mãe para poder fazer visitas no bairro onde eu morava, se eu estivesse de bermuda, eu corria muito, Iremar, muito para correr dentro de casa e vestir uma saia. Porque elas não podiam me ver daquilo. Então, eu chegava na igreja, eu tinha que confessar e eu tinha que falar que eu usava saia, que eu usava bermuda, que eu respondia. Os meus pais era basicamente aquilo tudo que quem é do catolicismo sabe. Eu não estou falando mal do catolicismo, gente. Quero deixar bem claro aqui. Era só a questão do que eu vivi no religioso ali. Só que quando eu saía dali, eu acabava de sair da igreja, eu tirava a saia e já vestia um short. E ia embora para casa de short. Eu só ia com a saia para poder só confessar. Então tá, aí passou esse período. E interessante que não tem como mostrar porque tá realmente nesse celular. Essa semana na casa da minha mãe, a minha irmã me mostrou uma foto, eu achei uma foto na carteira dela, minha de criança. Eu nem sabia que tinha essa foto. Depois eu vou até colocar nos stories, para quem quiser dar uma olhada, que eu fiquei surpreendida com as roupas que eu tinha que ir para a escola. Eu sabia, mas eu não me lembrava. Eu me lembrava, não tinha aquela visão, né? E depois disso, com 12 anos por aí, eu conheci a questão do evangelho. Nunca tinha ido na minha vida. Comecei e me identifiquei porque eu gostei daquilo. Porque, tipo assim, foi uma amiga minha que me convidou, que me levou para essa questão do religioso ali na casa dela. E eu vi algo diferente. As pessoas cantavam, as pessoas sorriam. E lá onde eu estava não era assim. Eu falei, gente, eu quero isso para mim. Então, com 12 anos, eu já fui pro evangélico. Meus pais nunca proibiram em questão de ir, não. Por quê? Os meus pais, ele eram aqueles pais que, além de estar na religião, no catolicismo, mas eles bebiam todos os dias. Todo dia na minha casa tinha bebida. Todo dia, era de segunda a segunda. Então eu sentia já um peso muito grande, porque eu tinha pais presentes, mas ao mesmo tempo eram ausentes. E quando eu fui para a questão nessa casa dessa amiga minha, os pais dela eram muito unidos ali. Eles eram. Então eu falei, eu quero isso para mim. Comecei a ir para a igreja. Aí começou a vir as proibições. Isso eu com 12 anos. Imagina, eu com 12 anos. Hoje eu não tenho corpo de mulherão. Até hoje eu não tenho. Eu sou magra ainda. Então, eu não sou aquela mulher que tem o bumbum grande, as pernas grossas. Não, gente, eu sou magra. Então, que atenção uma criança de 12 anos que não tinha nada além ainda vai chamar de uma outra pessoa. Comecei para a igreja e as pessoas começaram a cobrar muito essa questão das vestes em si. Então, mesmo assim, eu ia para a escola, eu era aquela criança que ia para a escola de saia longa, até no pé. A blusa que eu ia para a escola era uma blusa social que eu ganhei das irmãs da igreja, que elas me davam. Gente, era basicamente aquilo. Eu comecei a ir, mas com 15, eu fiquei um pouco revoltado com isso. Com 15, 16 anos, assim, eu saí da igreja, fiquei muito tempo sem estar dentro da igreja.
que eu condenava nos meus pais, eu comecei a fazer, eu também bebia, eu também fumava, e fiz aquela bagunça toda porque eu não conhecia Jesus. Ainda não tinha esse conhecimento de quem era Jesus. Eu tinha ido para a igreja, tinha achado bonitinho, mas eu não tinha esse conhecimento de quem era verdadeiramente esse Jesus que nós servimos hoje. E passou um tempo, e foi onde eu conheci o meu esposo, foi onde eu voltei para a igreja. Aí tá. Durante todo esse período, Iremar, eu tinha aquela pulsão de morte dentro de mim. Eu sempre tive o desejo de acabar comigo, mas ao mesmo tempo eu tinha medo de acabar com a minha vida. Então eu fazia coisas para poder ver se eu conseguia morrer sem ser um assassinato, sem ser eu mesmo me suicidar. Era basicamente isso, era aquela briga que eu ficava comigo mesmo. Quando eu conheci o meu esposo, ele era da igreja e eu não. Comecei para a igreja e falei, pronto, agora vai mudar tudo. Eu vou ter um casamento perfeito, minha vida vai ser do jeito que eu sempre quis. E comecei, meu esposo era da igreja, eu não, eu comecei a ir na igreja. E assim que eu comecei na igreja, aí começaram a questão dos traumas de verdade. Aí foi onde entraram realmente os traumas religiosos. Por quê? Não pode fazer isso. Ou então você não pode fazer aquilo. E eu, como já tinha minha baixa estima, já estava bem lá embaixo, eu comecei basicamente não ligando em mais, nada. Que quem me conhece que está aqui, se for lá no meu Instagram, entrar lá um pouquinho, vai ver a questão do antes e do depois. Que é totalmente diferente do que é hoje. Mas é basicamente ali que eu vivi. Outra pessoa, Márcia. É. Outra pessoa. Então, eu chegava na igreja e chegou a ponto de ir para a igreja e às vezes a gente chegar bem na igreja e a gente sair mal de dentro da igreja. Porque começava a questão. Olha, você não pode pintar as unhas. Ou então não pode colocar uma sandália alta. Cheguei a ponto de doar as minhas sandálias todas, porque eu tinha medo. Teve uma vez que o pastor falou que tinha visto. E nessa época eu tentava me arrumar um pouquinho, pelo menos para ir na igreja. E ele falou que ele viu um caixão dentro da igreja. E nesse caixão tinha uma mulher que alisava o cabelo. E essa mulher estava de salto dentro do caixão, ou seja, estava morta. Quem era a única mulher de salto dentro da igreja que alisava o cabelo? Eu. Aí, basicamente, a igreja toda olhava. Já foi um pouco no começo, assim. E eu comecei assim, falei, gente, mas como que pode? E eu tinha aquela questão de ter que estar na igreja todo dia. Para mim, servir a Deus era estar dentro da igreja. Eu não tinha aquela consciência que é Deus, família, trabalho e a igreja vai ficar cá embaixo. Para mim, Deus era igreja. Então eu tirava o de baixo e jogava em cima. Então, para mim, servir a Deus era estar na igreja todos os dias. E onde começou alguns conflitos no meu casamento por conta disso. Porque meu marido trabalha pesado e ele não ia todos os dias. E eu bati o pé que tinha que ir. Então era aquela briga constante, porque para mim eu teria que estar ali todos os dias. Então eu era aquela que peguei tesouraria da igreja, grupo de irmã, grupo de jovens e ensaiava até os irmãos na questão do louvor. Eu peguei tudo da igreja eu pegava. Porque na minha cabeça, olha, Deus falou que você tem que pegar. Se você não pegar, Deus vai cobrar onde? No filho. Ou então Deus vai cobrar no marido, ou então Deus vai fazer alguma coisa. E a gente de verdade acaba acreditando nisso. Por quê? Verdade. Falta do conhecimento. A gente vai acreditando nessas coisas. Então foram muitas coisinhas que foram se chegando e que foram fazendo a minha cabeça ficar cada vez mais com medo de Deus. Por quê? Por fim, eu servia a Deus não pelo que Ele é, eu servia a Deus por medo dele. Então, gente, se eu fizer qualquer coisa, eu vou para o inferno. Sem contar a questão de que a gente vira basicamente os santarrões. Eu não me orgulho de falar isso. Mas a gente se achava, no caso eu, mais santo que os outros. Por quê? Porque eu usava saia lá embaixo. Eu usava blusa, eu não usava uma camiseta. Então, o meu cabelo, Irema, eu sentava em cima. Todas as vezes que eu sentava, eu tomava aquele arranco para trás, porque o meu cabelo era muito grande. E
Isso eu era rebelde, porque eu ainda tirava as pontas. Mas aí chegaram a ponto de falar comigo, olha, Deus falou que se você tirar as pontas do cabelo, vai te dar alguma coisa. Eu falei, gente, como que pode? Então eu vou ter que andar como? E por fim, eu já parei realmente de me arrumar, se eu não posso fazer nada. Qualquer coisa que eu venha fazer, Deus vai cobrar de mim, então qual o sentido tem eu fazer alguma coisa? Então, basicamente, eu parei de fazer as coisas. E parei de frequentar alguns lugares, eu não ia mais em família, em questão de aniversário em casa de família, eu não ia, porque eu não podia, aquela questão que você não pode se misturar. Você não pode estar no meio, aí eles pegam os versículos, na roda dos escarnecedores. Sendo que aí, tipo assim, nós mesmos, os cristãos, nós mesmos somos os preconceituosos com os outros, não é as outras pessoas que são Sim, preconceituosas com a gente. Nós exatamente. passamos a ser preconceituosos. Por quê? Porque eu achava que eu era mais santo que os outros. Então, arrotando santidade, cheia de podridão por dentro. Por quê? Porque por dentro ainda tinha pulsão de morte. Por dentro ainda tinha as crises de ansiedade. Por dentro ainda tinha os desejos reprimidos de fazer alguma coisa com as coisas que aconteceram comigo, da maneira que eu fui ferida. Eu queria me vingar das pessoas. E isso só eu sabia, era aquela luta de mim comigo mesmo. Aí teve um dia, foi onde eu comecei a abrir os meus olhos também, um pouquinho, que o meu esposo queria trocar de igreja, não estava dando certo onde nós estávamos, e entregaram a revelação que eles viam meu marido na cadeira de roda. Eu falei, meu Deus, por que eu vou arrumar? Porque eu acreditava em tudo, Eliana. Tudo. Tudo que era falado para mim. Como que eu não vou acreditar? Se eu estou dentro da igreja. Ô, Márcia, na verdade, você era marionete da religião. E assim, Muito. quando eu conheci a sua história, houve uma conexão muito forte. Por quê? A sua história é basicamente a minha história, né? É lógico que em contexto diferente, o seu caso é diferente, mas assim, o medo de Deus, o medo de ir para o inferno, esse negócio de fazer tudo dentro da igreja para ser aceita, para mostrar santidade, tudo isso eu vivi, né? Então, o que acontece? Você era marionete da religião, né? Você não era feliz, o seu lar quase destruído, né? Porque nessa época você não tinha esse encontro com Jesus, e quando nós não encontramos Jesus, realmente nós estamos perdidos, né? Igual muitos estão por aí perdidos, igual os fariseus, né? Acha que serve a Jesus, mas de fato só serve mesmo é a religião. Não teve, assim, aquele encontro com ele, né? Então, igual o seu caso. Quando eu ouvi você contando do sapato, gente, eu falei, Jesus, querido, ainda bem que você encontrou Jesus, né? Porque você poderia estar onde hoje, se você não tivesse encontrado Jesus, né? Exatamente. Só que essa questão, Irã, muitas das vezes as pessoas não têm a consciência do que é isso. Como eu não tinha, como você mesmo disse, a gente acaba virando uma marionete, mas muitas das vezes é o não conhecer. Sim. A palavra de Deus diz que o meu povo ele perece, ele sofre porque lhe falta o conhecimento. Não é porque o conhecimento não está ali, é porque é cômodo. Acaba sendo cômodo para a gente. A questão da baixa autoestima, a questão do ficar na baixa autoestima por conta da ansiedade, era cômodo para mim. Porque a verdade toda é, se é pecado me arrumar, não é mais difícil. A verdade é, não é mais difícil você levantar, ter que passar uma base, e ter que se arrumar, e ter que arrumar o cabelo. Então, você amarrar, enrolar e jogar para cima, é mais fácil, não é, Emma? Sim. Claro que é. Então, acaba sendo cômodo pra gente. Só que isso, o problema todo, se fosse só aí, não. O problema é que isso gerava muitas brigas dentro da minha casa, por conta da igreja. Todas as discussões que tinham dentro da minha casa era por conta da igreja. Ou porque ia demais, ou porque não ia na igreja, eu queria que fosse. Então, todas as discussões eram basicamente por conta disso. Eu falei, gente, isso não está certo. Isso está errado. Então, a gente pode entender um pouquinho quais são esses sinais. Quais são? Tem alguns sinais que a pessoa está passando por questão do trauma religioso. E eu destaquei alguns aqui. Confusões mentais,
falta de sentido e direcionamento na vida. Não chegou a acontecer isso comigo, mas tem pessoas que passam por traumas religiosos, que para poder ir na casa de um parente, ele tem que pedir autorização, pastor. Olha, pastor, minha mãe está enferma em tal lugar, eu posso visitar? E que se esse pastor falar que não, essa pessoa não vai. Existem muitos casos assim. Na minha igreja, onde eu era, as pessoas para tudo tinham que pedir a confirmação de Deus. Mas a confirmação de Deus era uma profecia entregue. Não tinha questão da Bíblia. Então eles iam para lá e oravam e alguém entregava uma profecia ali e pronto, pegava na risca. Se era Deus ou não, ninguém tá nem aí, desde que eu ouvisse o que eles queriam ouvir. Então essa dependência total ali. Porque a maioria dos pastores que trabalham nessa questão do trauma religioso são narcisistas. Sim. São pessoas que eu não julgo eles. Foram passado para eles assim, eles estão passando o que eles viveram. Eles estão dando somente aquilo que eles realmente viveram. E então tem essa questão da falta de direcionamento, a pessoa não tem direcionamento da própria vida. Baixa autoestima, aquela ansiedade de estar no mundo, é o medo de estar no mundo, aquele medo constante. Medo da condenação, que é o que nós tínhamos. O medo, só servia a Deus por medo do inferno. Não servia a Deus pelo que Ele é só pelo medo do inferno. Pensamentos suicidas, algumas pessoas passam. Eu passei por vários pensamentos suicidas. Perfeccionismo, aquele desconforto com a sexualidade. E eu peguei uma jovem para poder cuidar na terapia. E basicamente o casamento dela estava sendo destruído porque ela não estava tendo relações sexuais com o marido. Nossa. Porque na igreja dela, para poder ter relação sexual com o marido, teria que ser de roupa, ou então totalmente no escuro. Eu não cheguei a passar por isso. Mas eu pego algumas pessoas que precisaram e passaram por isso. Então, entre elas, o casamento quase que é destruído, porque é falado para elas que é errado. Que tudo na questão da sexualidade é errada. Agora eu não consigo te ver, né? Voltou. Ok. Voltou. Tá. Você não consegue me ver nada ainda mesmo, né? Nada. É muito pobre, estranho. papai. Pois é muito estranho que parece que você está olhando para os lados. Acaba eu ficando sem foco. Vamos lá. Eu já até perdi onde eu estava. Ah, tá. Falando um pouquinho dos sintomas, certo? Então, muitas das vezes, essas pessoas têm raiva, sentem a culpa de tudo que acontece, a culpa é delas, porque elas têm medo de viver nesse mundo. Essa ruptura da rede familiar, dessa rede social, não pode nada. Eu me lembro que teve uma época na igreja, né, que falaram que o Instagram e o Facebook era do diabo. Desinstalaram todo mundo. Tiraram. A televisão era do diabo. Na minha época, a televisão era do diabo. É isso aí. Então, o Instagram e o Facebook desinstalaram tudo. O que eu falo, eu passei por trauma religioso, mas às vezes eu era um pouco rebelde. Eu não desinstalei o meu. Se vocês quiserem desinstalar, vocês desinstalam de vocês. Então, desinstalar. Glória a Deus. Hein, Márcia? Glória a Deus que você não fez isso, né? Porque quantas vidas aí você não tem alcançado através do Instagram também, né? Exatamente, sim. E foi através do Instagram que eu conheci a Ângela. Foi depois disso. Aí eu lembro que desinstalaram, todo mundo desinstalou aquilo tudo, porque... Mas aí desinstalaram aquilo porque é a falsa religiosidade. É pecado isso aqui, mas outras coisas que realmente aí pode ser escancarado. Aí eles pegavam videozinhos do app vizinho. Aí o app vizinho podia, que é o tal do TikTok. Aí pode, que ali só tem coisas que não prestam, basicamente, né? Aquilo ali era um compartilhamento. Eu falei, gente, isso não faz sentido. Então o Instagram não pode, que é pecado, mas o outro eu posso compartilhar vídeos no status do WhatsApp. Eram coisas assim, totalmente sem sentido. Olha, eu não posso colocar uma saia um pouquinho acima do joelho, roupa curta, lógico que eu não vou concordar com isso. Não estou falando em questão de vulgaridade. Mas eu não posso, então, pintar as minhas unhas, mas eu posso fazer um inferno na vida do outro irmão. Tipo, como fizeram comigo, que eu passei muita coisa na igreja. Muita coisa.
Principalmente depois que eu comecei a mudança nos estudos. Que aí foi uma avalanche de coisas mesmo. Tem pessoas que não falam comigo ainda mais. Tem pessoas da minha antiga igreja que passam e viram a cara. E tá tudo bem. Eu não me incomodo com isso mais, é sobre eles. Tem alguns que Sim. falam, mas falam um pouco meio retraído, aquele medo de falar. Que eu falei, porque para eles, então, hoje em dia, quem me viu antes, que viu hoje, para eles eu estou desviada. Só que hoje eu conheço Jesus de verdade. Que a palavra de Deus diz o quê? Conhecereis a verdade e essa verdade ela vos libertará. Está lá em João 8,32. Então eu preciso reconhecer que Deus ele não coloca esse fardo pesado nas nossas costas. Muitas das vezes Não. nós colocamos esse fardo pesado. Nós permitimos que colocasse. Por que que eu permiti durante muito tempo? Por conta da baixa autoestima. Por conta da rejeição paterna que eu sentia. Lembra que eu disse que o meu pai era presente, ao mesmo tempo era um pai ausente? Então eu tinha essa necessidade do agradar todo mundo, do falar sim para tudo e de nunca falar não. É aquele momento de você estar ali o tempo inteiro e sobe monte e desce monte e ora jejum e qualquer coisa que acontece, olha, você não está orando direito. Se está acontecendo tal coisa na sua vida, é porque você precisa buscar mais. Eu falei, gente, o que mais que eu preciso fazer? Exatamente. Tudo. Já teve dias, Irama, que eu fiquei quase um dia inteiro sem comer nada. E por conta de jejum, e às vezes não acontecia o que eu queria. Eu falei, peraí, gente, eu tô fazendo alguma coisa errada. Porque Deus, ele não quer esse sacrifício. O jejum é importante, gente, eu não tô tirando isso. Eu só tô dizendo que o sacrifício era muito grande e da maneira errada. Que Deus, ele prefere o que? Obediência. Ele sempre falou assim, eu prefiro a obediência do que o sacrifício. Enfatizando, eu não estou dizendo que o jejum é errado. Da maneira certa, lógico que nós precisamos fazer isso, para mortificar a nossa carne. Mas o problema todo é quando nós espiritualizamos isso tudo. Acredito eu que você deve ter passado, Helena, por muitas coisas nessa questão de espiritualizar tudo. Como que para você, então, também hoje? Como que você conseguiu se libertar disso tudo? Olha, eu também tenho uma longa história. Antes de eu entrar na psicanálise, que eu também conhecia a pastora Ângela através de uma amiga. Ela está até aí aqui na live, a pastora Ediane. Ela já conhecia a Ângela e um dia ela me mandou um vídeo dela, de uma live dela, e eu comecei, no primeiro momento eu tive o mesmo impacto que você teve. Eu acho que você conheceu ela, não sei se foi pelo Instagram ou pelo YouTube, né? Então, o que acontece? Eu olhei para aquela mulher, eu ainda era muito religiosa, porque eu comecei a julgar ela pela aparência, né? Então, nessa época, eu ainda era muito religiosa, mas aos poucos eu estava me libertando, né? Sim. Então, o que acontece? Na igreja que eu congregava, já me colocaram no inferno várias vezes por causa da cor do meu cabelo, né? Então, eu já vinha enfrentando essas coisas, né? Tentando sair fora da religião. Só que o que me fez continuar nas lives da pastora Ângela é que, por mais que o meu olhava para ela julgando, por ela ser assim bem arrumada, bem vestida, né? Bem extravagante. Então, assim, no meu olhar na época, hoje eu já olho normal, né? Não me enxergo essa parte extravagante, né? Que a gente, depois que você se liberta, o seu olhar também se liberta, né? Então, o que acontece? Só que o conteúdo era muito bom. Então, assim, quando eu parei para começar a ouvir ela, houve vezes de eu estar assim no fogão fazendo comida e as lágrimas desciam, sabe? Então, assim, realmente as lives dela foi muito terapêutico. Até eu descobri, né? Quando eu entrei na psicanálise, eu entrei mesmo para mim ser curada. Eu não tinha intenção de clinicar, eu entrei mesmo buscando a minha cura. Só que quando você entra, você se encontra ali no seu chamado, né? Então, tipo assim, e eu vejo assim, como que... Márcia, eu falo assim, quem entra na psicanálise disposto a ser curado, não tem como não se curar. Só se a pessoa não quiser, né? A sua vida mesmo, depois que você entrou na psicanálise, mudou da água para o vinho, não foi? Totalmente.
Totalmente. Então, tipo assim, a gente se liberta e automaticamente a gente quer libertar também outras pessoas. Então, assim, eu tinha medo de Deus, Márcia. Eu tinha medo de Deus. Eu não servia a Deus por amor. Eu servia a Deus porque eu tinha medo de ir para o inferno. O dia que eu conheci Jesus, né, o verdadeiro Jesus, eu nunca mais nem lembro que inferno existe, Márcia. Depois que a gente tem um encontro com Jesus, você nem lembra que o inferno existe, porque o inferno nem foi criado para nós. Essa é a realidade. Né? Deus não fez o inferno para nós. Deus fez o inferno para Satanás e seus anjos. Né? E quem escolher viver uma vida totalmente leviana vai fazer essa escolha, mas quem escolher, né, se curar, ser livre. Então, assim, hoje eu sinto essa liberdade, eu prego essa liberdade, né? Porque eu sei que ainda tem muitas pessoas que estão debaixo dessa servidão de Satanás dentro das igrejas. Né? Nós não pregamos pessoas e contra pastor, não. Nós pregamos contra o sistema dentro da igreja. Então, o testemunho seu, Márcia, o seu testemunho não é contra pastores, não são contra pessoas, é contra o sistema diabólico de Satanás, que estão fazendo muitas pessoas a perecer. Nós não morremos, Márcia, porque eu também tive pensamento suicida. Não foi uma, não foi duas vezes, não. Eu tive várias vezes pensamento suicídio. Então, tipo assim, o que me salvou foi conhecer Jesus. Porque aí eu já não mais olhava para a religião, eu olhava para Jesus. Então, assim, eu participei de uma igreja um tempo atrás aí, e eu estou sendo perseguida até hoje. Entendeu? Mais para frente eu vou poder falar sobre isso, sabe? Eu estou sendo perseguida até hoje, sabe? Eu estou sendo perseguida porque o pastor não concordava com o evangelismo. E nós temos um trabalho de evangelismo de rua, de evangelizar moradores de rua, então ele era contra isso. Então eu fiquei nessa igreja 1 ano, sofrendo, sendo lixada, porque fazia parte também do processo, né, do meu processo. Então, tipo assim, e hoje, para a honra e a glória do Senhor, né, o Senhor tem me dado força. Então, assim, quando eu conheci a sua história, eu falei, meu Deus, achei alguém que é outra sobrevivente também. Então, assim, o que o Senhor está fazendo conosco? O Senhor está nos sarando, está nos curando, nos levantando para estender a mão a outras pessoas. Né? Mais uma vez, eu volto a repetir, nunca ir contra líderes e contra pastor. A nossa luta é contra o inferno, é contra o sistema de Satanás. Porque muitas pessoas ainda estão sendo aprisionadas, acorrentadas, porque não conhecem a verdade. E somente a verdade, ela pode nos libertar. Então, assim, o que libertou a Márcia? Né? O que fez a Márcia hoje ser essa nova mulher? A verdade. Você se deu a essa oportunidade, né? De lutar contra a religiosidade. Eu tenho certeza, Márcia, que até hoje você tem que lutar contra isso, né? Então, assim, foi algo que você viveu muitos anos. Então, assim, essa crença, né, se libertar disso, não é fácil. Quantas e quantas vezes eu mesma me pego com pensamento religioso, né? Aí eu peço ao Senhor, Senhor, traz luz, me liberta, porque eu já não estou mais nesse lugar. Então, assim, a nossa luta, ela é diária, né? Ela é diária. Pode continuar, Márcia. Então, é basicamente sobre isso. A nossa luta, nós não temos que lutar contra essa carne, contra o sangue. Sim. Nós temos que lutar contra a potestade. E através da nossa vida, pessoas podem ser salvas. Sim. Pessoas podem ser libertas pelo poder do Senhor. Eu só vou te pedir permissão 1 minutinho, porque entrou uma mensagem da escola do meu filho, e quando ele está na escola, só para eu poder saber o que aconteceu, que ele não estava passando bem, é rapidinho, eu volto, eu não vou sair daqui, eu só vou desligar só o microfone e vou continuar aqui mesmo, ok? Para você que está chegando agora, nós estamos aqui com o testemunho da Márcia, psicanalista. Ela está contando um testemunho sobre a superação dos traumas religiosos que ela viveu, né? Dentro da religião. Então, assim, muitas
pessoas hoje enfrentam também esse desafio de estar, às vezes, em uma congregação a qual o pastor não tem sabedoria, né? Não tem aquele conhecimento do que é doutrina bíblica. Porque as pessoas confundem muito hoje doutrina bíblica, né, com uso e costume. O uso e costume é uma coisa, doutrina bíblica é outra, e muitas pessoas estão sofrendo, achando que vai para o inferno, porque usa um batom, porque coloca um brinco, porque se cuida, sabe? Então isso aí é uso e costume, você não vai para o inferno. Então, assim, eu já tive assim, vários debates com algumas pessoas religiosas, né, que falam que a pessoa vai para o inferno porque usa batom, usa brinco. Nunca coloca as almas de Jesus no inferno, porque essa pessoa, ela se arruma, ela usa um batom. Exatamente. E ela usa o brinco. Né? A pessoa ela vai para o inferno quando ela desobedece o que está na Bíblia. É o mandamento do Senhor. É o que Deus deixou, não que o homem foi lá e acrescentou, porque o homem veio e acrescenta. Porque quem coloca o fardo pesado nas nossas costas é o homem, não é Deus. Porque o fardo de Jesus é leve, o jugo de Jesus é leve, né, Márcia? Exatamente. Desculpa ter interrompido rapidinho, mas já consegui resolver o problema aqui já. Então, para a gente poder já caminhar para o fim, que já está quase 1 hora de live, como você mesmo disse, o jugo ele é suave, o jugo ele é leve. E sim, assim como você, eu também não debato com pessoas por conta disso. Acredito eu, se elas, a palavra de Deus diz que se o seu coração te condena, o maior é Deus. Então, se está condenando, realmente não faça. Se você consegue ter uma vida assim, quer viver assim, tudo bem. Mas não condena aquele que faz. Tipo, porque não é uma unha pintada igual não podia que vai condenar a pessoa para o inferno. Nós precisamos ter consciência disso. Nós precisamos entender que eu não vou conseguir fazer com que as pessoas sejam iguais a mim. Porque eu condenava essas pessoas, Iremar. Mas o meu coração tinha vontade de fazer igual. O problema todo está aí. Você estava aqui dentro, né? Exato. Aquilo que eu julgo no outro, eu acabo fazendo. Que todo excesso, nós aprendemos o quê? Que todo excesso, ele esconde o quê? Uma falta. Sim. Tudo aquilo que é demais é porque eu tenho desejo de fazer. É um desejo reprimido que as pessoas às vezes têm. Só que não tem coragem. Algumas pessoas vão viver assim a vida toda. E tá tudo bem. Verdade. É sobre elas. E a partir do momento que eu entendi que é sobre mim, quem eu sei que eu sou, quem eu sei que Deus sabe que eu sou, pronto, é o que importa na minha vida. Eu descobri quem eu sou, que transformou minha vida, além de conhecer a Ângela, além da questão da psicanálise, foi eu olhar para dentro de mim e entender quem eu era em Cristo, porque eu não sabia quem eu era. Eu achava que eu era só serva de Cristo. Eu descobri que eu sou filha dele. E se eu sou filha, eu sou amada. A diferença está toda aí. As pessoas, eu perguntei a uma senhora há um pouco tempo, eu cuido de uma senhora que está com depressão hoje, é uma senhora que era responsável pelo regional aqui do estado do Rio. Então, ela estava em todos os congressos de mulheres, ela trabalhava de faxina e chegava em casa, ela ia pregar todos os dias. Todos os dias. Essa mulher entrou em depressão. Por quê? Viveu traumas na infância dela, coisas que não cabe falar aqui, porque como eu sou daqui, as pessoas vão saber quem é ela. Viveu traumas e está em depressão até hoje. Está num processo de cura, está um tratamento muito forte da depressão dela. Por quê? Porque se entregou só em questão do religioso. Ela entendia que ela era só serva de Deus. E eu fiz essa pergunta, eu falei assim, fala para mim, o que você é de Deus? Eu sou serva? Eu falei, de novo, o que você é serva? Eu falei, não, você é filha. O filho serve o pai. Os nossos filhos muitas das vezes nos servem. Mas nós somos filhos. A partir do momento que nós conhecemos a Cristo, nós nos damos esse direito de sermos chamados filhos dele. É entender que agora nós temos uma paternidade. Uma paternidade que diz que o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Aí o que nós entendemos que jugo? O que o meu fardo é suave? O jugo era um instrumento feito de madeira que era colocado no ombro das pessoas, tipo nas costas de um animal, para facilitar o transporte. E na época da escravidão,
Se procurar em desenho, vocês vão ver. Enfiava a cabeça, enfiava os braços assim. Era isso que significa o jugo. Então Jesus disse que esse jugo é suave, eu não preciso estar presa, agarrada nisso. E o fardo, que é aquilo que eu carrego nas minhas costas, ele é leve. Então, a partir do momento que eu conheço isso, eu entendo. Exatamente. Nós somos filhos amados do Pai. A partir do momento que eu entendo que é leve, e falar que é leve não significa que não tenha regras. Tem regras. Lógico que tem. Eu sei o que é certo e errado. Nós falamos, Jesus é amor. Eu sei que ele é amor, eu sei que ele é fogo consumidor, mas eu sei o que é certo e errado. Eu não preciso que alguém coloque esse fardo pesado nas minhas costas. Por quê? Eu não gosto de falar que o Espírito Santo ele incomoda, ele toca. Se eu estou fazendo alguma coisa errada, ele toca. Eu sei que aquilo não está agradando ao Senhor. Nós que somos filhos, nós entendemos isso. Então, Cristo não coloca um fardo pesado, ao contrário. O fardo dele é leve. O compromisso que ele quer de nós não é um compromisso, mas é um compromisso de gratidão. Nós temos que servir a Cristo por gratidão, por tudo que ele fez pelas nossas vidas. E o cumprir o chamado tem que ser prazeroso. Não pode ser pesado. Tipo, ele precisa, eu preciso sentir o prazer de estar ali. Como eu te disse, eu passei por muitas coisas. Gente, eu chegava na igreja que tinha um irmão na igreja que ele entregava revelações, mas só revelações de derrota. Eu nunca vi um negócio desse. E teve uma época que ele falou assim, era todo dia que tinha culto, ele entregava uma revelação, a gente tinha medo de ver o que queria falar, a gente tinha medo para quem queria olhar naquele dia. Aí teve um dia que... É o profeta do caos. Exato. É o profeta do caos. E onde eu moro, Irema, é uma rodovia. O que corta o meu bairro de um lado e de outro é uma rodovia. Então aqui passa para vários estados, passa carreta, passa carro direto. A igreja na porta, a porta da igreja de frente para a rodovia. A minha casa fica de frente para a rodovia. Porque realmente a rodovia corta aqui. E teve um dia que nós chegamos na igreja, e meus filhos eram até menores um pouco, e ele falou assim, gente, Deus está me mostrando aqui uma criança totalmente espatifada do lado de fora do asfalto. O carro passou em cima da criança e eu via muito sangue. A gente saía da igreja, irmã, segurando com tanta força, porque não... aí a gente vinha na cabeça da gente assim, mas qual criança será? Será que vai ser o meu? Será que vai ser de fulano? Será que vai ser o outro? Ao invés de você ir para a igreja e adorar, Deus, você já sair dali com medo. Exato, o irmão da revelação. Aí teve dia que chegava na igreja e falou, gente, Deus me mostrou que entrava... Assim, misericórdia. Exato. Aí teve um dia que ele falou assim, gente, Deus me mostrou que agora, que tem um homem que vai entrar aqui, armado, e vai atirar num monte de gente. Gente, a gente na beirada da rodovia, passa carreta para tudo quanto é lado. Quem que consegue ficar num culto ligado na palavra depois dessa? Ninguém. Não tem como. Então a gente ia para a igreja com medo. Aí teve um dia que aqui trabalham com muito pedras ornamentais. Então trabalho com serralheria de pedra. Aí no outro dia falou assim, ó, Deus me mostrou a pessoa com a mão decepada no trabalho. Falei, pronto, é o meu marido. Porque os homens basicamente todos trabalhavam em questão de pedras, né? Falei, pronto, vai acontecer e o que a gente vai arrumar? E por isso que eu tô dizendo, não tinha prazer ao opressor. Porque a gente servia por medo. Mas Deus está falando, se a gente orar, que agora vai sair por terra. Teve uma época que os irmãos da igreja estão para orar o carro dos outros aqui na rua. Os irmãos dessa igreja. Por quê? Porque eles viam roda de carro saindo. Viu acidente acontecendo. A gente tinha medo de andar na rua dia a dia. Por quê? Porque vai acontecer alguma coisa. Era o terror, não tinha o prazer. E Jesus disse que seria prazeroso servir a ele. E o medo do irmão... Exatamente. Era um terror. E esse irmão, gente, não é uma pessoa ruim. Eu gosto muito dele. Mas não tem o conhecimento. Falta essa questão do conhecimento. O que foi passado para ele também é isso. Então,
como eu disse aqui, em João 15:15, diz assim, já não vos chamei de servos, porque servo não sabe o que faz o seu Senhor. Eu tenho vos chamado de amigo, porque tudo quanto eu ouvi de meu Pai, eu vos faço conhecer. Nós somos amigos, nós somos filhos. Então, e outro versículo para a gente poder parar, porque realmente o meu horário já está dando uma hora, porque eu sou o que conheço os planos que tenho sobre vocês. Planos, diz o Senhor, de fazer vocês prosperar, de não te causar danos. Plano de dar a vocês esperança e um futuro. Olha a diferença do que está aqui na palavra, e muitas das vezes a gente pega e não é um texto isolado, não. Que se você pegar Jeremias e ler, você vai entender o porquê que Deus colocou isso. Então, o que Deus tem para mim e para a sua vida é planos de paz, de fazer você prosperar. E a gente aprendeu lá atrás que não pode prosperar, porque quem prospera não vai passar pelo reino dos céus. Olha que controvérsia. Ah, não, que no mundo nós... Exato. No mundo nós teremos aflições, sim. Mas Jesus também disse que aqui na terra nós teríamos uma vida abundante. Que perguntaram a Jesus, Senhor, o que nós vamos ganhar por servir ao Senhor, por andar com o Senhor? Jesus disse o quê? Olha, aqui na terra, uma vida abundante. E lá no céu, 7 vezes mais. Vida abundante é vida de escassez? É vida de briga? Não. Não, não é. Mas que é colocado nas nossas costas, muitas das vezes no trauma religioso, é que eu preciso sofrer e padecer. Teremos aflições? Sim, mas ele diz para a gente ter bom ânimo. Sim. Eu preciso ter bom ânimo também. Por quê? Porque se ele venceu, ele disse, eu venci, vocês também vão vencer. Então, Amém. vamos começar a olhar, vamos conversar com Deus. Falar, Senhor, olha, talvez o que a Márcia falou aqui, talvez não faça sentido para mim hoje. Mas assim como você fez com ela, faz comigo. Me mostra essa verdade. Conta para ele seus problemas, fala dos dias bons, dos dias ruins, faça dele seu amigo. Faça dele seu companheiro. E vamos vencer, gente. Vamos sair realmente dessa questão do trauma religioso, que nós não podemos abandonar Jesus. Se está te oprimindo, se está te deixando ficar com medo dele, não fique lá. Procure um lugar, um ambiente, não que seja do jeito que você quer, mas que seja de acordo com a palavra. Está de acordo com a palavra? É ali que você pode ficar. É ali que você vai conseguir ficar. Então, Irema, eu quero te agradecer por esse momento, nessa tarde. Amém. Márcia, eu que agradeço. Assim, a sua humildade, a sua simplicidade. Quando eu te fiz o convite, assim, mais que depressa, né? Você aceitou estar aqui partilhando um pouco da sua história. Eu quero agradecer as meninas, né? A pastora Ediane, a missionária Juliene, a Roseli, tá? Deus abençoe a vida de cada um de vocês que passaram por aqui, né? E alguns que vai ver depois, que eu vou deixar no Instagram salvo essa live. E alguém que vai ver depois, né? Então, assim, eu quero mesmo agradecer a Deus pela sua vida, pela sua casa, que você continue aí, sim, entendeu? Dando o seu melhor como psicanalista. Eu tenho certeza que tudo que você viveu é para você tirar outras pessoas do cativeiro, ensinar elas o caminho. Nós estamos nessa terra para isso. A nossa história não é para contaminar, a nossa história é para curar. Né? Que nós queremos que as pessoas encontrem esse lugar em Jesus. Esse lugar que eu encontrei, que você encontrou, que as meninas, né, que estão aqui na live também encontraram, que é em Jesus, né? E nós falamos aí sobre o livro do profeta Jeremias, né? É caloroso porque Deus, ele vai com todo o seu amor e derrama ali sobre a vida dele, e nós, né, também temos esse amor, e é esse amor que nos move. Tá? Que Deus abençoe, viu, Márcia, a sua vida, a sua casa, e cada um de vocês que ficaram aqui conosco. Tá bom? Amém. Muito obrigada. Obrigada a todos vocês, meninas. Fiquem com Deus. Eles estão pedindo para tirar o comentário para fazer a foto. Gente, vocês fazem uma foto bonita. Peraí. Tirou o comentário? Você sabe tirar? Ah, tá. Cheio. Ok. Vai.
Tirou? Já deve ter tirado. Tirou a foto, Certo? gente? Tira aí. Com certeza tirou. Eu acho que tirou, né? Com certeza, já deve ter tirado. Ah, Então, então, Iramar, Deus tá. abençoe. Fiquem com Deus. Amém. Meninas, fiquem com Deus. Que Deus abençoe cada um de vocês. Tchau, tchau. Amém. Com Deus.